galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia de um jeito diferente. Por que eu tô falando isso? Bom, eu dividi o vídeo em 4 partes, não sei se passaremos da segunda. Aí você vai se perguntar, a primeira parte tem muita coisa? Aí a gente só vai falar um pouquinho ali de Bolsonaro? Não, na verdade não, na verdade eu quero falar bastante sobre Bolsonaro hoje. Aí você vai perguntar o quê? A gente vai chegar lá. De coração mesmo, não sou de falar isso, né, quando o vídeo começa. Tento ser bem direto ao ponto. Tenta assistir, principalmente a segunda parte. Peço tua atenção, de coração mesmo. Assim, não vou te falar pra compartilhar nada, não, mas tenta dar uma atençãozinha. Atençãozinha, se você é uma pessoa que se coloca mais à direita no cenário político brasileiro, você quer ver a direita avançar, ter um legado. Vamos conversar sobre Bolsonaro, sobre a cirurgia, algumas coisas que aconteceram nas últimas horas, nos últimos dias. Mas antes, vamos falar sobre a nossa linda democracia. Tem jornalista questionando se Lula está sendo pressionado pelo judiciário. Será? Aí vamos mostrar algumas notícias que saíram sobre isso, que eu acho que tá. Depois vamos falar sobre algumas movimentações dos aliados do Lula no âmbito jurídico, não só na mais alta corte do país, mas o próprio grupo Prerrogativas, mais algumas coisinhas bem curiosas que aconteceram. Aí, se der tempo, na terceira parte, vamos falar dos amigos do Lula, o alto empresariado brasileiro, alta burguesia, como a esquerda gostava de chamar, mas agora são aliados. E no final, se der tempo, algumas notícias do âmbito econômico e social do país, que o bicho tá pegando. Mas beleza, vamos lá. O senhor Mário Sabino, fundador aí no Antagonista, que teve que vender a empresa, né, vida Pedro Cerise, agora escreve lá no Metrópolis. Coloca, né? É impressão ou o Supremo ameaçou Lula? E por que ele pergunta isso? Por causa da primeira matéria da Bela Megali, que falava lá dos recados que chegaram pro Lula por conta da fala da Gleisi. Eu tô falando da primeira matéria, porque ontem, após o Mário Sabrino escrever isso daqui, saíram novas matérias, né? Novas informações, novas cobranças para o garoto Dilma. Como já publicado aqui, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tenta costurar com Lula um projeto para reduzir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Esse projeto substituiria o da anistia defendido pelos bolsonaristas. Logo depois dessa costura vir à tona, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, admitiu que o governo pode discutir o assunto, desde que não alcance Jair Bolsonaro e os generais. Os ministros do Supremo não gostaram, e Gleisi teve de voltar atrás, dizendo que sua frase foi mal colocada e que cabe ao Supremo definir penas e coisas e tal. Ao que parece, continuamos a normalizar o que está longe de ser normal e legal. Aqui só está contando para os seus leitores, né, algumas informações que foram publicadas pela imprensa, né, em geral. Aí ele fala especificamente da questão da Bela Megali, né? Explico. De acordo com a jornalista Bela Megali, para demonstrar o seu desagrado, ministros do Supremo fizeram um alerta direto a Lula após a fala de Gleisi sobre a possibilidade de abrandamento das penas. Alerta direto é mais grave do que alerta indireto na gradação dos alertas, né? Vai chegar a mensagem, tipo assim, um alerta indireto, a mensagem, uma coisa, o alerta direto, eu estou te avisando aqui, viu? Eu estou vindo te falar que o bicho vai pegar. Aspas. O presidente foi informado da indignação que a afirmação de Gleisi gerou na corte e recebeu o recado de que qualquer apoio do governo à investida do Congresso de interferir nas penas de 8 de janeiro estabelecidas pelo Supremo abriria uma grande crise com o tribunal. Publicou a jornalista sem que houvesse sido desmentida até o momento. Ninguém rebateu. É impressão minha, o Lula foi ameaçado pelo Supremo. Se sim, eu me pergunto, e todos nós deveríamos fazê-lo, acho eu, se juízes poderiam ameaçar quem quer que seja desse jeito. Imagino que tal atitude esteja fora do campo da legalidade. Já que acordei perigosamente indagativo, estendo as minhas interrogações. O que poderia significar, afinal de contas, a abertura de uma grande crise com o Supremo? Como cabe ao tribunal julgar ações de relevância político-administrativa? Isso quer dizer que os ministros passariam a prejudicar a própria
propositalmente Lula nos casos do interesse direto do presidente da República que estivesse em julgamento? Então não seria um julgamento técnico, mas político? É isso? É meio complicado, né? Esse tipo de coisa. Prejudicar um verbo de significado suficientemente extenso no Brasil para incluir não beneficiar, mas por amizade, ideologia ou simples conveniência circunstancial. E juízes não poderiam fazer nada disso, nem com Lula, nem com ninguém, certo? Os condenados pelo 8 de janeiro foram condenados por atentar contra a democracia. Mas que democracia é essa? Na qual juízes se sentiram pessoalmente atingidos por acordos políticos entre o legislativo e o executivo e livres para mandar recados ameaçadores. Só são perguntas, né? E eu só estou repetindo as perguntas do Mário Sabino. Curioso ver a imprensa começar a adotar esse tom, né? Nos dias atuais. Mas calma que tem mais. Aí o tempo passou, né? Mário Sabino deve ter escrito a matéria aí no final do dia 12, porque foi publicada aí na madrugada, início do dia 13. Aí ontem a Bela Megali voltou com mais informações. Ministros do Supremo cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Não é só a cobrança para Glaze voltar pro prumo. A Glaze tá meio torta, viu? Endireita aí. Não parou aí. Agora quer que o governo Lula atue para a retirada das assinaturas. Já que tem aí, em tese, 100 deputados da base aliada que assinaram o projeto da anistia. Esse é o Brasil. Integrantes do Supremo enviaram recados a membros do governo Lula sobre a necessidade de entrar em campo para retirar votos de apoio à anistia. Entrem em campo. E entrar em campo para fazer o quê? Na avaliação de membros da corte, Hugo Mota ainda vai segurar a pressão de pautar a anistia por algum tempo. Mas provavelmente vai chegar um momento que vai ser, assim, não vai ter o que fazer, vai ter que pautar, a pressão vai ficar grande demais. O entendimento dos magistrados é que a equipe de Lula e o próprio Lula, se for necessário, devem fazer um corpo a corpo. Imagina, homem a homem, junto a lideranças dos partidos que têm postos no primeiro, segundo, terceiro escalões da esplanada para cobrar que retirem parte das assinaturas que deram anistia. Até o projeto ser protocolado na Câmara, os parlamentares podem retirar o apoio. Nos últimos dias, a lista com nomes de deputados que assinaram a urgência de votar a anistia deixou de ficar disponível no sistema do Congresso. O fato foi interpretado por governistas como sinal de que os apoiamentos estão sendo retirados e que, por isso, o PL, partido de Bolsonaro, não deixou mais a lista acessível. Para ninguém saber. Olha como é o Brasil. Estamos num país que você não pode nem assinar uma lista. Ou se você assinar, você tem que assinar em segredo para você não sofrer pressão e ser retaliado. Aí vem, né? Ali é o pedido. Aí agora já é hoje. Hoje, um dia depois, né? Deixa eu ver se o meu horário, 4, 6 da manhã. 4, 6 da manhã. Bela Megali guarda esse horário, viu? Às 4, 6, mais uma vez. O 7h57 do Faustão. Ela volta, né? Passado um dia, 24 horas. Não, a gente o Lula tem que agir, viu? Vai lá, Lula. Vai lá, homem a homem, se necessário for. A reação do governo aos mais de 100 deputados da base que assinaram a anistia. Integrantes do governo Lula passaram, pediram, Lula, você e sua turma tem que fazer. Então, passaram a fazer, a pedir de quem? A pedir, não sei, mas passaram. Às vezes foi de boa vontade, às vezes o Lula fez sem ninguém pedir, não foi? Ninguém precisou pedir. O Lula já ia fazer isso de qualquer forma, né? Não tem pra que gerar essa polêmica. Uma investida intensa junto a parlamentares que fazem parte do partido de sua base e que assinaram a urgência da anistia. Neste momento, o foco do Planalto tem sido as lideranças dos partidos, que apesar de terem cargos em diferentes escalões no governo, apoiaram a votação da urgência do projeto que isenta de punições os envolvidos no 8 de janeiro. Peraí, as lideranças dos partidos, né? O entendimento dos magistrados é que a equipe de Lula, ele mesmo, deve fazer um corpo a corpo junto a lideranças dos partidos. Curioso, viu, Lula? Bom, assim, ó, parabéns, Rex. Agora ganhou um biscoitinho. Parabéns, Rex. Agora abana o rabinho. Nas conversas com lideranças das siglas, ministros de Lula
estão reforçando a crítica de que é inconcebível que parlamentares de legendas que fazem parte do governo apoiem uma anistia, que vai livrar golpista, toda aquela ordem de sempre. Lideranças do PT defendem que o governo aumente o tom junto aos expoentes dos partidos da base e deixe claro que eles correm o risco de perder os postos que têm no primeiro, segundo e terceiro escalões da esplanada. A pressão para retirar os votos de apoio ao texto está sobre aqueles parlamentares que não são abertamente alinhados ao bolsonarismo. Os esforços do ministro de Lula visam remover o maior número de assinaturas até 21 de abril, porque é dia 25 que está marcada a próxima reunião de líderes. Vai sair após a Semana Santa, é quando o Sóstenes deve apresentar formalmente a lista, né? Que tá ali, ó. Até a semana do dia 21, quando ocorre a próxima reunião do Colégio de Líderes da Câmara. É nela que o Sóstenes vai pleitear que a urgência seja pautada no plenário. O texto já superou as 257 assinaturas necessárias para ser votado no plenário da Casa. Nas contas do PL, já há 265 assinaturas. Desses apoios, mais de 115 são de deputados que integram partidos da base do governo Lula, como MDB, União Brasil, PP, PSD, Republicanos. Todos têm ministérios na esplanada. Há ainda assinaturas de deputados de partidos que ocupam escalão menores no governo, como Podemos, que indicou o presidente da GEAP. Ainda bota o alvo. Eu tinha comentado isso agora, deve ter uns 3 dias no máximo, que essa dificuldade inicial das lideranças dos partidos não assinarem acabou por dar uma certa robustez ao pedido do Sóstenes Cavalcante, porque a liderança não necessariamente representa o partido todo. Ela representa em números, mas tem muito deputado que não é aliado, não se vê ou não gostaria de ter o seu voto computado só porque o líder assinou. Ele discorda do líder. E quando o Sóstenes vai no varejo, como ele foi agora, e consegue no varejo as assinaturas, então assim, até o trabalho é diferente. Vai ter que ser realmente no homem a homem para tirar a assinatura. O governador até pode. Fala com a liderança do partido e a liderança do partido, mas vai ter que falar com homem a homem. Assinatura por assinatura. Vamos ver, né? O governo tem a máquina na mão e a máquina também de perseguição, né? Vejam como são as coisas. Eu vendo uma matéria como essa, o que é que eu fico pensando também? Se a anistia fosse realmente inconstitucional, se a anistia não tivesse nenhuma chance de ser aprovada, eu acho que ninguém estava preocupado. Eu acho que se tem essa preocupação inteira a esse nível do que está acontecendo aqui, é porque tem alguma chance da anistia prosperar. Tem alguma chance. Ou então, porque assim, eles até sabem que eles vão derrubar a todo custo, mas eles também não querem ter que lidar com esse problema. Quer destruir o problema ainda no nascedouro. Mas tá aí. Esse é o Brasil. Essa é a democracia que tem que ser preservada a todo custo. E ai de você que questione. Quando eu tava passando no Twitter, gente, eu vi essa postagem aqui, lá de cima, deixa eu ter um comentário. Alegrou meu dia, de coração. Eu não sei qual é o nome desse rapaz, mas ele coloca o nick, né? Humano Comum. Eu não sei qual é o nome, mas é uma pessoa que não usa foto fake. A foto é dele mesmo. A foto dele com a mulher e os 2 filhos. Tem 2 filhos homens. Ele, 100% ele é todo Ciro Gomes. Você entra lá, você vê nas postagens dele, assim, 100% favorável ao Ciro Gomes. E eu fiquei muito feliz com essa postagem, porque não é só que é uma pessoa que mudou de ideia sobre o que está acontecendo no Brasil e deixa essa diferença esquerda-direita para olhar para a questão humanitária do sofrimento dessas pessoas do 8 de janeiro. E ele vai além. Ontem convenci um casal, né, do mesmo sexo, de amigos, né, que namoram ou são casados, enfim, que o lulismo é neoliberal e que esse pessoal preso pelo golpista da Dilma, o ministro lá, merecia anistia e trabalhos comunitários. Um deles, inclusive, falou que realmente lulismo versus bolsonarismo só separa a classe trabalhadora. Ou seja, o povão. O povão não deveria estar brigando por causa disso. O povão deveria estar unido. Eu fico feliz, sabe, de ver
A pessoa que não tem nenhum tipo de simpatia pela direita é um eleitor do Ciro Gomes, tá lá, mas ele consegue entender. Estamos diante de uma causa humanitária. Tantas pessoas que estudaram tanto, sabe? Escrevem livros, doutores. Rapaz, assim a galera não. É uma indiferença. É uma indiferença com o que tá acontecendo, gente. É uma indiferença. Aí você vê, né? Salvou duas almas. E é o que eu falo pra vocês. Vocês são a parte mais importante de todo esse elo, de toda essa corrente. É o que esse cara aqui fez. Essas duas pessoas que ele convenceu. Tu acha que em algum momento ia assistir algum vídeo de qualquer jornalista, militante, influenciador da direita? Capaz de nem acompanhar a política. Aí chega um cara que eles conhecem, é vocês, os amigos de vocês, as rodas de amizade que vocês participam, vai lá, fala uma coisinha aqui, fala uma coisinha colar, traz alguns exemplos. Aí o cara fala, rapaz, bicho, realmente faz sentido o que tu tá falando, viu? Tá começando a mudar minha ideia. Não, eu não gosto muito de Bolsonaro, não, mas realmente essa questão do Rio de Janeiro, você está me convencendo. Quanto mais o Brasil toma conhecimento do que aconteceu e do que segue acontecendo, quanto mais o brasileiro entende, mais o brasileiro se sente tocado pelo sofrimento dessas pessoas. Aí eu até falei, né? Cara, a tua vontade de estender a mão e entender a dor das famílias que têm seus entes queridos presos sob uma acusação absurda é de alegrar o coração. Obrigado, irmão brasileiro. Que nenhuma diferença no campo ideológico impeça que possamos lutar junto por um Brasil melhor. Ele ainda deixou outra mensagem. Foi muito interessante ver um deles falando, realmente, só quem se deu mal foi gente comum. Isso é verdade. Aquele cara lá é um ditador mesmo. Isso pra mim é um grande avanço. Ou menos, pelo menos, né, são duas pessoas a menos militando para manter esse pessoal preso. Aí, enquanto as pessoas comuns vêm tentando se unir contra esse descalabro que acontece no Brasil, finalmente uma matéria decente na Folha de São Paulo, né? É porque não foi na coluna da Mônica Bergamo, foi do Fábio Zanini. Ai, olha como um adjetivo, né, faz total diferença. Grupo jurídico alinhado a Lula critica a discussão do governo sobre anistia. Lê essa manchete sem falar o alinhado a Lula. Grupo jurídico critica a discussão do governo sobre anistia. Aqui parece, nossa, olha só, juristas estão criticando a anistia. Não, não são juristas. São aliados do Lula. Isso muda tudo. O grupo Prerrogativas não tem nenhum peso ao se pronunciar, porque é um grupo que atua de forma ideológica. Pode até... A técnica só serve quando serve aos interesses ideológicos. É sempre o Prerrogativas. Aí coloca, né? Eu gostei dessa... não é normalmente, não. Ele tá sempre alinhado. Normalmente, ele está sempre alinhado ao governo Lula. Afirma que abrirá uma rara agora que foi honesto, né? Aí você vê aqui, né? Como é o jornalista. O grupo Prerrogativas, normalmente alinhado, afirma que haverá uma rara divergência. Quem abre uma rara divergência é porque está sempre alinhado. Normalmente, dá uma ideia que, assim, na maior parte do tempo, não, ele está sempre alinhado. Tanto que depois está utilizando o raro. Raro, é raro. Porque o negócio assim, realmente é raro. Você tem que... Oh, meu Deus do céu, é um negócio raro. Meu Deus, quando foi a última vez que o Prerrogativa discordou? Não lembro. Caso haja uma defesa de redução de penas para envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Para estar com toda essa gritaria, eu acho que é sinal que algum incômodo a questão da anistia está trazendo. Algum incômodo de verdade. Essa preocupação toda não é aleatória. Aí, só para que um gancho quem está falando do Prerrogativas, ó a manchete. Lewandowski disse se preocupar com o poder das guardas municipais e defende regulação. É o poder da polícia. A polícia é um problema, né? Entendi. Mas é porque tem que padronizar. Não pode ser de um jeito em cada lugar. Tem que ter um padrão. Beleza. Isso aí foi uma discussão para apresentar a PEC da segurança pública. Aí tá ali, né? Olha o subtítulo. Encontro com a sociedade civil. Não é sociedade civil, é um bando de ongueiro. Em São Paulo, o ministro disse que é preciso criar protocolos por lei e que a Polícia Federal deve definir os tipos de armas que guardas podem usar. A Polícia Federal manda e desmanda de cima para baixo em todo mundo. Você nem para aquele tipo de polícia.
Devia todo mundo ser Polícia Federal logo, melhor assim, né? Só tem Polícia Federal, pô, demite todo mundo, bota tudo Polícia Federal. Quem organizou a conversa? O Prerrogativas. A conversa foi onde? No apartamento do advogado Pier Paolo Bottini. Na hora que eu li esse nome, eu não teve como eu não lembrar do mês passado, quando eu falava daqueles jornalistas que vai na Globo News, depois vai na CNN, depois é chamado para ir pra Jovem Pan, para fingir que estão indo, assim, que são opiniões do especialista, mas é o mesmo especialista. A imprensa já nem isso mais, porque antigamente para falar de economia, a imprensa chamava o Armínio Fraga, depois o Pedro Malan, o Edmar Baixa, a Helena Landau. Não, era 4 pessoas diferentes, mas todas pensam igual. Agora não. Agora a Globo, a CNN, a Jovem Pan, a Veja, a Folha de São Paulo, todos chamam o mesmo especialista. Eles nem mudam mais o especialista, eles nem fazem mais questão disso. Durante o julgamento de Bolsonaro, um dia antes, quem que estava na Globo News? Pier Paolo Bottini. Vocês estão demonstrado que ela participou, a Débora, né? Do movimento do golpe de Estado, pouco importa se ela quebrou. Demonstra como? Como é que tá demonstrado que a Débora participou do golpe de Estado, doutor? Doutor. Não tem o R não. É doutor. D-O-T-O. Bota um acento em algum lugar aí. Acho que é o circunflexo no primeiro O, né? Doutor. Acabou. Aí depois vai bater ponto onde? Na Jovem Pan. Bolsonaro, elas viram réus. É a mesma opinião. É o mesmo especialista. É uma caixa de ressonância. Que é pra até evitar, né? Que tem algum tipo de desavença pra realmente é o verdadeiro consórcio. Mas vamos voltar, né? Os assuntos do momento. Ministro de Lula apostam que Supremo pode salvar Glauber em recado a Lira. Eu não sei até que ponto isso aqui é fanfic ou não é. Porque parte da esquerda tá falando que a cassação do Glauber Braga passa por uma rixa que ele teve com Lira. Se é verdade ou não, não faço a mínima ideia. Sei que tá falando o seguinte. Semana passada, o Conselho de Ética da Câmara aprovou por 3-5 um parecer pela cassação de Glauber, por suposta quebra de decoro parlamentar. O processo, no entanto, ainda precisará passar pelo plenário da Casa, onde a previsão de líderes do Centrão é de que a cassação acabe sendo confirmada. Ministros de Lula, com trânsito no Supremo, porém avaliam que a preço de hoje, a Corte tenderia a derrubar a cassação aprovada pela Câmara. Isso é sensacional. Derruba mesmo. Derruba pra mostrar quem manda. Derruba pra mostrar quem manda. Nos bastidores, alguns ministros do Supremo demonstram incômodo com Lira, sobretudo por causa do imbróglio envolvendo o pagamento de emendas parlamentares. Alguns ministros. Acho que também vai ter ministros bem satisfeitos com Lira, né? Eu queria saber quem são os que estão contra e os a favor. Ou pelo menos os que estão contra, né? Os outros talvez nem fede nem cheira a questão do Lira. Alguns integrantes da corte também dizem ter detectado movimentos do ex-presidente da Câmara para ajudar os bolsonaristas a aprovar a anistia. Eita, Lira. Agora tu vai se dar mal, Lira. Pra que tu foi fazer isso, hein? Lira vem sendo apontado por Glauber como principal patrocinador do seu processo de cassação. Aí tu vê, né? Danilo Thomas é um cara de esquerda. O PSOL fez tanto mal ao país, cancelou tanta gente, nem diante de uma evidente injustiça consegue angariar apoio. Sabia que a rejeição a eles era grande, mas não nesse nível. Por mais que eu ache injusto e ache um problema a cassação, eu não consigo me solidarizar. Quem tem pena é galinha, né? Na hora de perseguir o Daniel Silveira, o PSOL foi o primeiro. Toda vez que é pra perseguir alguém, o PSOL não dorme no ponto. Toda vez que é pra sabotar o Brasil, o PSOL tá lá. Aí agora, o PSOL quer apoio de alguém. Sem condição nenhuma, né? E pegando aqui um gancho nessas questões jurídicas que dão tela azul na cabeça, principalmente do esquerdeiro. A gente viu nos últimos dias aí, né, o Brazão tendo sua prisão, né, revertida em prisão domiciliar. E aí esse rapaz aqui escreveu um texto de indignação
que acho que vale a pena, né? Dar um destaque. Passaram 700 mil anos enchendo o saco para ver se descobrissem, né? Que se descobria quem mandou matar a Marielle. Finalmente descobriram. Aí, o cara mete tornozeleira no caboclo, manda pra rua e ninguém fala nada. Cadê os protestos? Cadê aquela galera na rua gritando o nome da mulher, seguido daquele insuportável presente? Eu tô muito desligado, mas nem nas redes sociais eles estão se manifestando. Cadê os amigos dela? Nem a irmã fala nada? A ministra de Lula, Aniele? Não deveriam estar todos protestando violentamente, né, contra o ministro? E as matérias da Rede Globo? Aquelas matérias chorosas, onde é que estão? A coitada da mulher não vale mais nada. Nunca se importaram com ela, era tudo mentira. Agora estão todos berrando sem anistia e já nem lembram mais que ela existiu. Que gente desalmada. Meu Deus do céu. É que o pessoal tá ocupado. Não, o pessoal não tá reclamando que tá ocupado. Onde é que tá o pessoal da esquerda? Ó. Perfil oficial do Instituto Lula, onde? Na Fundação FHC. E um dia te falaram que Lula e FHC eram adversários políticos. Era assim. Uhum. Confia. Confia em quem te falou isso. O PSDB de direita, né? Confia. A diretoria do Instituto Lula visitou hoje a Fundação FHC para trocar experiências sobre a preservação de acervos presidenciais e a importância da memória na construção da democracia. O encontro entre o Instituto Lula e a Fundação FHC é mais um passo para construir pontes, promover o diálogo e fortalecer a democracia no Brasil. Mas, piadas à parte, tem um ponto curioso. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A importância da memória. A importância da memória, sabe? Preservação dos acervos. Vamos falar sobre isso. Preservação de acervos, importância da memória. Grave isso na cabeça que a gente vai voltar daqui a pouco nessa situação, daqui a uns 20 minutos. Pra gente fechar aqui o nosso bloco da linda democracia. Ministro não intima testemunhas de defesa e deixa lacuna para acusados por golpe. O ministro adotou como procedimento para os casos do 8 de janeiro a intimação só das testemunhas de acusação, obrigando as defesas a levar os depoentes para as audiências no tribunal. 5 advogados disseram à Folha que a falta de intimação de testemunhas pode inviabilizar depoimentos considerados cruciais para os acusados. A estratégia do ministro ainda pode frustrar os planos de alguns denunciados de tumultuar o processo com a inclusão de testemunhas sem relação com a trama golpista. Quem que diz que tem ou não tem relação? César Feitosa, jornalista da Folha. Quem é você, cara, para querer fazer um juízo de valor e querer acusar a defesa de tumultuar? Quem é você, cara, nesse processo? Assim, a imprensa ajuda na criminalização da defesa. 3 ministros da corte, ouvidos sob reserva, afirmaram que o procedimento adotado, mesmo não sendo o mais convencional... Eu gostei dessa frase. Não é convencional, né? É um antídoto válido contra as defesas que tentam arrastar o processo por longos períodos. A DPU questionou a falta de intimação das testemunhas em processo de uma ré pelos ataques do 8 de janeiro e pediu a mudança de procedimento. Tem-se, de fato, um tratamento desigual entre acusação e defesa, uma vez que a exigência de apresentação de testemunhas vem pesando sobre as defesas em geral, mesmo quando indicam servidores públicos para serem inquiridos. O ministro negou o pedido. As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação. Aí eu vou te dar um exemplo bem absurdo. Porque eu sou burro, eu não tenho o fio da meada, eu nunca, nem eu também, eu tô lá sabendo que a defesa também está planejando. Mas pensa o seguinte, pensa que você tava numa festa, aí começa uma briga do seu lado, e aí, sabe, sei lá, alguém quebra um copo no outro, machuca o cara, e tu tá com o copo assim, aí tu pegou o copo quebrado do chão, tu foi lá, catou pra ninguém se machucar, né? E aí quando tava
catando o copo, acharam que foi tu que jogou o copo. Falaram, não, cara, não fui eu. Aí tinha um garçom, né, do bar lá, que vende lá bebida, que viu que você tava catando no chão, que não foi você. Ele tava lá pra ver. Aí você é levado pro banco dos réus como agressor. Aí tu quer chamar lá o garçom. Aí a decisão, às vezes, não é na cidade do garçom. Aí o garçom fala, mano, não vou não. Não vou. Vai fazer o quê? Tu vai amarrar ele no burro, em cima de um burro, de um jegue, vai levar? Tu vai fazer como? Se o garçom falar, irmão, me perdoa aí. Eu não posso faltar um dia de trabalho não pra lá no teu julgamento, não. Foi mal aí, eu sei que você é inocente, mas... Rapaz, eu vou ter de minha vida. Eu sou um cara egoísta. E aí? E aí? Aí você é pra cadeia. Você vai ser condenado por agressão, você tacou o copo no cara, mas você tava catando o copo no chão. É, mas e daí? A testemunha não quis ir. Então isso é complicado o que tá acontecendo no Brasil. Mas é um antídoto, né? Não é convencional, mas é um antídoto. Cadê o grupo Prerrogativas? Tá lá, né? Fazendo grandes eventos contra a anistia, contra a direita, em nome da democracia. Cara, assim, é surreal tudo que acontece no Brasil todo santo dia. Todo santo dia acontece uma. Eu acho que não precisa ser um grande especialista no direito pra você entender que não intimar, você meio que não obrigar a pessoa a ir, muita gente não vai. Obrigando já tem gente que não vai. Imagina se no Deus dará. Quantas pessoas, às vezes, a defesa quer como testemunha, que ela não tem interesse em testemunhar, porque como testemunha você também não pode mentir, né? E a pessoa, não. Esse é o Estado Democrático de Direito. Vai ser assim até o final do julgamento. Só notícia desse naipe pra mais. Aí o Ivanildo comenta, né? Tudo normal no julgamento. A acusação pode intimar suas testemunhas, a defesa não. Eis o julgamento da democracia relativa. E aí o Carlos Bolsonaro comenta tudo isso, mais uma vez, coincidentemente calculado. Enquanto Bolsonaro está em sua 7ª cirurgia com risco de vida, portativa, né? Pelo que o Adélio tentou fazer lá atrás, enfim, querem que ele reaja para que possam terminar, né, de acabar com ele. Isso sim, em um país sério, seria considerado tentativa de golpe. Mas aqui, tá mais para a República Democrática do Congo. Eu vejo que começam a crescer discussões sobre golpe de Estado de uma outra linha, falando que o Brasil foi alvo de um golpe de Estado. Só não saberia precisar qual foi o 31 de março, né? Mas dessa vez o João Goulart foi Bolsonaro. Começa a ver, né, discussões nesse ponto, né? Bolsonaro a favor de um golpe. Porque a coisa realmente tem gente que começa a se questionar, né? Tem pessoas que não conseguem entender a democracia, são muito burras. Burras, aí acabam caindo nas fake news. Mas vamos lá. Vamos falar do Jair. Pegar o gancho aí, no caso, falou, até a questão da cirurgia. Aqui é a introdução. Aí eu vou pôr a matéria, volto. E a gente fala umas coisinhas de Bolsonaro. Cirurgia em Bolsonaro para desobstrução é concluída após mais de 11 horas. Quase 12 horas de cirurgia. Cara, eu dormi, acordei. Eu falei, não, vou quando acordar. Vai ser aquela coisa, né? Já vai ter uma notícia. Não, tá de boa. Quase 12 horas de cirurgia. Tu acha que é bobagem o que aconteceu? Cara, cirurgia de 12 horas. Um anestésico pra você ficar 12 horas apagado, sedado. 70 anos de idade. Sétima, né? Vez aí que Bolsonaro tá na maca do hospital. 7ª vez. Pouca coisa, né? Fora o estresse, toda a confusão. Fora o próprio jeito do Bolsonaro ser, né? Homem, birrento, não segue as recomendações às vezes que deveria seguir, mas nada justifica, né, o que aconteceu e tá lá. Aguenta isso aí na cabeça. Aí no momento aí que você vê, né, você tem a própria questão do julgamento democrático, da democracia relativa, as coisas que vêm acontecendo, que a gente observa dia sim, dia também, as reclamações da defesa, as reclamações da própria imprensa, do consórcio. Até o consórcio consegue enxergar alguns pontos nebulosos que são algo e são passíveis de crítica, né? Pelo menos ainda pode criticar. E aí, no meio de tudo isso está acontecendo,
Surgiram algumas matérias na imprensa. Aí eu já mostro uma pra vocês. Porque eu não sou intérprete do Carlos Bolsonaro, mas dessa vez aqui eu tenho certeza que ele... Não posso falar que eu tenho certeza não, mas na minha cabeça, dentro de mim, eu tô certo esse comentário aqui dele não foi aleatório. Jamais vi tanta sujeira e falta de empatia humana com a velha imprensa tabelando com os porcos para atacar o único que realmente sofreu uma tentativa de golpe. Há mais de meia década sofre com a perseguição desse sistema que diariamente tentou tirar do jogo político de um jeito ou de outro. Hoje, em mais uma oportunidade, todos se arvoram unidos e mais descarados do que nunca, tentando de qualquer jeito cumprir o seu objetivo final. Na minha concepção, né? Não posso cravar 100% de certeza. Tem a ver com isso daqui, ó. Direita espera que Bolsonaro tenha surto de sanidade por induto e escolha Tarcísio em 26. Que direita, hein? Que direita que pensa isso, Estadão? Vamos olhar. Partidos de direita. Partido de direita, né? Que partido de direita é no Brasil? Nem o PL é direita. É, aquela direita, né? Nem o PL. Para! Partidos de direita esperam que Bolsonaro tenha um surto de sanidade e escolha Tarcísio para substituí-lo ano que vem na chapa ao Planalto, em vez de indicar o nome da própria família. A expressão foi falada, a coluna do Estadão, por duas das maiores lideranças que têm influência nas decisões desse grupo político e se expande nos bastidores, tá? Quem foi a outra pessoa além do Ciro Nogueira? Além do Ciro Nogueira, quem é a segunda pessoa? Quem é a segunda pessoa além do Ciro Nogueira? É o Marcos Pereira ou é o Kassab? Fica parecendo que é o Kassab e o Marcos Pereira, né? Quem é o outro que não o Ciro Nogueira? O Ciro Nogueira é uma certeza. Quem é o outro? Ciro, foi o Dedé que mandou você falar isso, Ciro? Eu tô assim... O Ciro Nogueira tá intragável pra mim. Para esses interlocutores, apoiar o Tarcísio seria a única forma de Bolsonaro ter possibilidade de ser beneficiado por um induto, caso seja condenado e preso. A avaliação é que Tarcísio, chegando ao Planalto, teria condições de articular um consenso pelo induto. Isso porque ele reúne apoio de diversos setores políticos, do empresariado, leia-se Bancos e a Faria Lima. Que empresário, gente? Tu acha que o empresário da tua cidade ganha 100 mil reais, 200 mil reais, ele tá num posto? Tu acha que ele manda alguma coisa? Não manda porcaria nenhuma. Mas ele tá preso, se for necessário. Ele manda ele na cadeia. Tira tudo dele. Ele é um Zé Ninguém. Ele é um bosta. Empresariado que conta nesse Brasil é banqueiro, é campeão nacional. O resto é lixo, não tem nenhuma relevância. O establishment odeia o povo. Tá lá o Armínio Fraga falando que tem que congelar esse salário mínimo. Nossa, eu tô revoltado. Eu já tô... E ainda tem bom trânsito com a autoridade judiciário. Já se o nome for alguém da franquia Bolsonaro, como Eduardo, a avaliação dessas lideranças políticas é que seria impossível negociar qualquer pacificação. As siglas avaliam que o ideal seria Bolsonaro indicar seu candidato ao Planalto em dezembro, no máximo em janeiro. Até o fim de março, o Tarcísio precisaria deixar o cargo de governador para disputar a presidência de acordo com a lei eleitoral. Caso Bolsonaro repita Lula e só indique substituto em agosto, as lideranças da direita avaliam que a incerteza na eleição será muito grande. Apesar da baixa popularidade do governo Lula, a direita não desconsidera a possibilidade de Lula ganhar fôlego e apoio popular. Entretanto, ainda acredita que ele seria derrotado por Tarcísio. Esse é o centrão. Né? É o lobby dos bancos. Essa é a opinião do Ciro Nogueira. E do outro lá que eu não sei quem é. Ontem, o Aldo Rebelo. Tava lá no podcast Três Irmãos. Vamos ouvir Aldo Rebelo falando sobre Bolsonaro e 2026. Vamos ver a diferença. Bolsonaro hoje, talvez agora, tá passando por uma cirurgia. Talvez não tenha, né, se Deus quiser vai dar tudo certo, eu acho que é importante que ele sobreviva. Se ele segue, eles tiram ele do jogo,
Eu acho De que alguma o outra caminho é inviabilizar, torná-lo inelegível. Eu acho que é isso que está em curso. E acho que isso... Bem, deixa pra lá. Tá, mas se ele não vai, você Tem acha muitos que interesses você nesse acha que jogo. tem alguém que pode representar, sendo ele talvez o maior representante da direita no Brasil? Morre uma chama? Eu acho que isso não é um assunto para ser decidido agora, tá certo? Tem muita coisa aí. Porque se o Bolsonaro renuncia à candidatura, é uma espécie de confissão de um crime pelo qual ele nem foi julgado. Porque estão pressionando para ele retirar a candidatura. Por que ele vai retirar a candidatura? Por quê? Se o presidente Lula saiu da prisão já condenado e terminou candidato e foi eleito presidente, por que é que ele, que ainda nem foi julgado, já tem que renunciar à candidatura dele? Segundo, ele vai escolher um sucessor. Vai escolher quem? Porque tem vários nomes aí que circulam. O governador de São Paulo, o de Goiás, o de Minas, o do Paraná. Ele vai escolher quem? Vai dividir esse movimento de oposição escolhendo o nome? Então, na verdade, a prudência recomenda que haja ainda a espera por uma decisão. Ele não foi julgado. Sim. O Supremo aceitou a denúncia, mas o julgamento deve transcorrer ainda dentro de um prazo mais ou menos longo, né, com depoimentos, com ação dos advogados. Então, eu acho que isso ainda vai se passar muito tempo para que haja uma definição. Enquanto isso, o Brasil vai sofrendo, né, essa recorrente ideia de que um que está solto só pensa em prender o outro e o que está preso pensa em sair da prisão para prender o que está solto. Você tem que ficar aturando o mercado financeiro, a Faria Lima, um bando de liberal safado, Centrão. Fala assim, não, Bolsonaro, se tu não quiser ir pra cadeia, bota aí o Tarcísio. Aí troca aí, sabe? Troca aí a cadeia e dá o pagamento, troca e tá bom. E aí saia da política e desapareça. Aí do outro lado tá aqui o DB falando, cara, qual a lógica disso? Nem julgado foi e não pode. Olha o que aconteceu com Lula no passado. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E aí, o que ele fala ali, ó. Se Bolsonaro escolhesse alguém hoje, não ia ter briga? Se Bolsonaro hoje escolher, qualquer um que seja, botar o Eduardo, não vai começar a briga? O cara não vai começar a atacar o Eduardo? O Zema já ataca o Eduardo há muito tempo. Fez críticas públicas depois de ser cobrado no CIPEC em 2023. Eu posso continuar lembrando isso? Ainda não é candidato. Quando afunilar, chegar realmente na eleição e falar o candidato é esse, aí eu paro de criticar o Zema. Até lá, eu vou relembrar tudo que Zema fez, Caiado fez. Todo esse que eu não gosto, eu vou falar deles todos. Na hora que virar a eleição, aí eu finjo que eu nunca critiquei. Mas até lá eu vou lembrar. Aí não vai brigar? Aí no Ratinho Júnior não vai reclamar do Eduardo? Se Bolsonaro escolhe o Caiado, não vai ser a mesma coisa? Aí vai estar da Piti? Não vai vir notinha plantada do Partido Novo na conta do Fábio Zanini? Vai vir na do Zanini. Eu tenho certeza que vai vir na do Zanini. Porque eu tenho certeza que vai vir no Zanini. Eu boto dinheiro na mesa. Que a notinha plantada do Partido Novo vai ser na conta do Fábio Zanini da Folha. O poder. Eu boto dinheiro. Vamos botar dinheiro? Eu boto dinheiro. Não vai? Ah, Bolsonaro escolheu isso. Então, assim, até em termos de movimento, se existia algum tipo realmente de pudor nessas pessoas, além de um projeto pessoal de poder, ninguém deveria estar cobrando isso. Se existe algo além do mais sujo projeto de poder pessoal, ninguém deveria estar cobrando isso. Ninguém deveria estar cobrando isso. Aí, vou deixar aqui, ó. Vou deixar essa aqui. 11 horas de cirurgia. Tu olha pra trás. Não tinha nada. Mas absolutamente nada. Vocês que estão aí, eu que tô aqui, nós éramos nada. Essa é a realidade. A gente tava nem pra política. Ninguém tinha consciência política. Todo mundo era ladrão na visão do brasileiro comum. Todo político só rouba. Todo mundo concordava nisso. Aí vem lá, 2013, começa aquele movimento, o pessoal começa a despertar. Aí aquela revolta começa a ter ali um princípio, começa até a aparecer uns influenciadores, os canais. Agora tu quer me convencer que a coisa tomou a proporção que tomou
sem a figura de Bolsonaro. Eu sempre digo que, pra mim, o maior legado de Bolsonaro é fazer a população acordar. O cara conseguiu unificar diversos grupos diferentes, que vários ficam falando suas críticas construtivas. Os apoiadores de Bolsonaro mais fiéis muitas vezes fecham os olhos, passam a mão da cabeça, mesmo sendo chamado de milícia digital, na tropa de perseguições, isso, aquilo, outro. Mas beleza, em nome do movimento maior. Aí a gente vê tudo isso aí que aconteceu nos últimos anos. Todo o trabalho que foi feito. Aí quero jogar no lixo agora, porque vai ter eleição ano que vem. Finalmente é a nova chance da velha terceira via chegar ao poder de novo. Não, velho. Não tem nenhuma condição. O que às vezes me segura de soltar os cachorros, e olha que eu já fico nervoso ao longo da semana, repara, respira, aí lembra, cara, não pode ser assim, sabe? Calma, respira um pouco. Ainda tem ali, sabe, um certo consenso, né? Alguns jornalistas, influenciadores. Não, Bolsonaro, os caras ficam metendo o pau, mas não, aí você fica assim, dá umas porradas de vez em quando, aí você vê a disfarçatez de uns e outros. Gente, se tivesse acontecido o pior, eu nem sei o resultado da cirurgia. Eu nem sei. Se Bolsonaro ficar de cama mais 6 meses, eu não sei o que vai acontecer. Eu não faço a mínima ideia, eu nem fui atrás. Que é pra eu não ficar. Eu não quero nem ficar pra baixo. Porque ontem eu ia começar a gravar o vídeo. Aí um amigo me mandou uma mensagem. Rapaz, esse negócio de Bolsonaro é mais sério do que parece. Pronto, eu já comecei a gravar pensando nisso. Já fiquei triste. Já não gravei o vídeo, eu ainda gravei empolgado porque o assunto me interessava ontem. Mas já foi aquilo na cabeça, né? Falei, até agora? O que vai acontecer com o Bolsonaro? Eu fui dormir, até agora? O que vai acontecer com o Bolsonaro? Porque eu não sei, eu tenho uma preocupação real, porque eu acho que a gente chegou em algum lugar ao longo desses anos. Gente, de coração, imagina se acontecesse o pior. E a cirurgia tivesse dado tudo errado. E aí, tu já imaginou como é que a gente ia estar aqui hoje? Ia estar aquele clima de luto, de tristeza. E aí? Não ia ter mais nenhum tipo de união. Ia ficar escancarado que nunca esse papo de união da direita é a mais pura balela. Que a única união, a única liga, o único cimento que conseguiu unir diversos grupos diferentes foi esse velho aí. Esse dia até fiquei puto da vida com o Bolsonaro de verdade. Porque ele falou uma parada que foi muito injusta contra uma pessoa que eu tenho uma certa estima. Eu falei, cara, Bolsonaro, tu passou demais do ponto. Eu sabia que se eu falasse em vídeo, debate pronto, nossa, eu ia falar coisa que eu ia me arrepender depois. Ainda que eu tivesse certo, eu ia me arrepender depois. Aí eu parei um dia, 2, né, 3. Aí eu já não tava com tanta raiva mais, fiquei até quieto. Eu nem faço mais questão de falar. Eu não acho o Bolsonaro perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. Mas dos seres imperfeitos que estão aqui no Brasil, assim, eu não consigo entender como as pessoas não conseguem enxergar a importância desse cidadão para manter esse movimento caótico minimamente unido. Minimamente unido. Não consigo. Eu acho que a própria demora na cirurgia, acho que botou algumas pessoas, no mínimo, para raciocinar assim, cara, Bolsonaro não é imortal. Talvez esse sentimento idiota de vingança, aí o frouxonar, o vagabundo vendido, talvez não ajude em nada. Talvez torcer pra ele se dar mal também não ajude em nada. Eu quero acreditar que passou aquele friozinho na espinha das pessoas ontem, pensando que existe uma chance real de um dia não ter mais Bolsonaro, porque um dia não vai ter. Ninguém vive pra sempre. Aí o povo não consegue utilizar do seu melhor cavalo de corrida. Ninguém quer esperar o seu tempo. Todo mundo quer ser agora. É ser prefeito agora, é ser deputado agora, é ser governador agora, é ser senador agora. Ninguém quer esperar. Eu deixo até aqui no Carlos Bolsonaro. É vereador até hoje. A tendência é vir agora como deputado federal. Ninguém quer esperar. Ninguém quer começar por baixo. Todo mundo é professor de Deus. Aí eu quero voltar ao Aldo Rebelo, esse comunista. Essa fala aqui é meio longa, mas é muito importante. Ela é longa, mas ela é muito importante. Ele vai falar de Dom Pedro. Aí eu vou puxar de Dom Pedro para Bolsonaro e mostrar umas coisas para vocês. Qual, na sua opinião, foi a mais injustiçada das nossas referências? Rodrigo, eu estou escrevendo uma biografia do Dom Pedro I. Tá certo. Ele foi o mais injustiçado dos brasileiros. Um dos mais injustiçados. Dom Pedro I
é uma figura da história da humanidade, não é da história do Brasil. O povo desconsidera o quanto ele amava a nossa terra, né? O Então, quanto ele amou o Brasil, Foi né? o primeiro nacionalista brasileiro. Quanto ele foi importante para o Brasil. A obra do Dom Pedro, ela é perene. Claro que nós não somos mais uma monarquia, somos a república, mas o que o Dom Pedro I fez é o que permanece. Ele nos entregou um continente unificado. O Bolívar, com todo o seu talento, que era um homem de grande talento, de tudo Bolívar tinha. Era a família mais rica da América Latina, era o Bolívar. Era um homem fino, educado, culto, um grande militar, um grande general, um grande político, tudo isso. E ele não conseguiu garantir uma América Espanhola unida, certo? Teve que se exilar e ver a obra dele se dividir em Venezuela, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, Uruguai, Argentina, Paraguai. É isso que ficou. O Dom Pedro nos entregou um continente unificado a ferro e fogo, e isso permaneceu. É um homem que foi... Quem conseguiu ser imperador em 2 continentes? Ele foi imperador no Brasil e rei em Portugal. E ainda recebeu a oferta de mais de 2 tronos, o da Espanha e o da Grécia. Os líderes da Grécia ofereceram o trono ao Dom Pedro. Fez guerra no Brasil e fez guerra na Europa. Guerras heróicas. Uhum. E morreu jovem, né? Morreu com 34 anos, 35 anos incompletos. Agora você pergunta sobre a vida desse homem. Mulherengo, mau marido. Não estou dizendo que não foi, tá certo? Mulherengo com muita certeza. Mau marido quase que certamente, principalmente da primeira esposa, não da segunda. Agora, o determinante na vida do Dom Pedro é a sua vida privada. Se você for julgar a partir desse critério, não escapa ninguém na humanidade. O grande Alexandre, que foi o homem que helenizou o mundo e levou a experiência grega para a Ásia, que estendeu os domínios do mundo grego pela Ásia e pela África, se for ser julgado do ponto de vista do seu comportamento privado, é muito problemático. Guilhotina, não só. Violento. Agora, a obra do Alexandre é isso? Ou, como diz o Hegel, é a helenização do mundo de sua época? Claro que a obra que deve ficar é aquilo que foi permanente, que não foi pessoal, é aquilo que foi de interesse público, de domínio público. Não é pela moral privada que você tem que julgar essas pessoas, principalmente pelos critérios de hoje. Porque hoje a historiografia quer julgar o passado a partir dos valores que predominam no dia de hoje, e não dos valores que eram predominantes na época. Quantas vezes não querem julgar o governo Bolsonaro? Não é pelos valores de hoje, é com a desinformação de hoje. Que não quer olhar para trás, entender como é que nós chegamos até aqui. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Por que aquilo não aconteceu? O pessoal adora chegar e falar assim, acabaram com a CPI da Lava Toga. Aí você vai e fala assim, ô irmão, tu sabe como é que compõe uma CPI? Tu entende que a CPI, ela segue a proporcionalidade do governo e a proporcionalidade da CPI da Lava Toga faria com que ela se tornasse a nova CPI do circo? Tanto que Randolfo Rodrigues estava cotado e queria ser o presidente da CPI da Lava Toga. Tu acha que uma CPI presidida por Randolfo Rodrigues ia para algum lugar? Tu realmente acha, só porque o nome é CPI da Lava Toga, ia chegar nos objetivos que tu quer? Ah, faltou a Bolsonaro lá, a decisão do Ramagem, era para bater na mesa. Ô, companheiro, tu consegue lembrar na época que quando Moro sai do governo, Moro sai falando que Bolsonaro estava tentando interferir na PF? Aí você, o Brasil inteiro, vem de notícia, o Brasil inteiro, que Bolsonaro quer interferir na PF. Aí Bolsonaro vai lá e faz o quê? Quer mudar o diretor da PF. Tu acha mesmo que ele vai conseguir fazer isso? Tu acha mesmo assim, não? Que não tem, assim, a coisa mais simples do mundo. Não, vai lá, é só desacata. É só desacata. Tudo é muito simples. Tudo é muito simples. Aí quer jogar o cara? Eu vejo, Bolsonaro conservador? Teve 3 mulheres? 3 mulheres? Ih, como é que é conservador se ele teve 3 casamentos? Nem sei se casou mesmo com as 3. Enfim, tem 3 mulheres. Qual a diferença disso é porque o Aldo Ribeiro tá falando de Dom Pedro? Agora, como ele disse,
O legado é que o perene que tá aí. Se Dom Pedro I manteve o Brasil unido, refuta aí que o que tem hoje aí de oposição nesse país realmente se uniu debaixo do guarda-chuva chamado Bolsonaro. Eu não tô falando dos inteligentinhos, da imprensa, a turma cheia de dedo, que tem família, que tem brasão, que tem sobrenome. Eu tô falando do povão. Tô falando de gente comum, que foi acompanhando política, que é audiência desses grandes jornalistas iluminados que sabem de tudo e fazem tudo e são professores de Deus. Eu não consigo entender. Eu sou burro pra essas coisas. Sou emocionado também, porque eu tenho ao meu lado, sou torcedor. Sério, talvez eu esteja emocionado por questão da cirurgia de Bolsonaro. Se o pior tivesse acontecido, um dia Bolsonaro vai desaparecer. Eu sinto que as pessoas não param pra pensar nisso. Aí eu paro, relembro, eleição de São Paulo, aquela gritaria pra defender um cara com o histórico que o Pablo Marçal já tinha, que eu falava, não é possível. Pra defender um cara que, em julho, do nada, estava acusando os outros de ter um gabinete do ódio. Mas eu falei, mas me prometeram que a direita lutava contra a perseguição, que a direita não gostava desse negócio de acusar, de falso testemunho, de falar gabinete do ódio, porque fez o que nos trouxe daqui, e fecharam os olhos. E nenhum jornalista falava disso. E os mesmos jornalistas que quando o Glenn Greenwald meteu a mão na cara do o Augusto Nunes meteu a mão na cara do Verdivaldo, porque ele foi, isso é postura de homem, as mesmas pessoas que falam que é postura de homem bateram palmas pro Glenn Greenwald, ficaram chocadas, escandalizadas quando o Pablo Marçal acusou formalmente o Datena de ser um afofador, né, assim, violentar mulheres e tomar uma cadeirada, 2 pesos e 2 medidas. As mesmas pessoas que se calaram perante as milhares de fake news do Pablo Marçal. Eu tô pegando pra dar de exemplo, pra gente relembrar as coisas que aconteceu recentemente. As mesmas pessoas que se calaram, a gente agora tá nessa preocupação gigantesca com a anistia. Mas quando Deltan Dallagnol inventou uma fake news, que só o vídeo dele no Instagram bateu quase 2 milhões de visualizações, falando que Bolsonaro estava fazendo um acordão para levar o próprio rabo e dos presos do Rio de Janeiro, para não ter impeachment do ministro. Impeachment do ministro? E que também ninguém desmente. E quando chega na eleição do presidente da Câmara, Bolsonaro tentando explicar a gente, a eleição já é carta marcada, já está garantido, com certeza vai ser o Alcolumbre, com certeza vai ser o Hugo Mota. Agora é melhor a gente tentar conquistar algum espaço do que perder sem nada. Esse papo de perder de pé não tá com nada. Não, vagabundo, safado, frouxo. É quando Bolsonaro vai lá, chama manifestações, podia o povo jogar contra, o povo torce pra não ir ninguém. Aí Bolsonaro faz recomendações. Olha, eu recomendo, não leva, às vezes cartaz, falando uma coisa ou outra, porque isso já deu errado no passado. Não lá, ó, covarde, frouxo. Aí quando o Twitter é banido, em agosto do ano passado, no dia que o Twitter é banido, Bolsonaro via pra noite pro seu quarto evento no mesmo dia. Quarto evento no mesmo dia, fazendo campanha. Um ex-presidente sendo tratado como indigente, em cima de carro, igual um louco. Uma coisa que Lula jamais faria. Aí tem jornalistazinho. Esse é 25 livros, 400 livros publicados, família rica, irmão banqueiro. O silêncio de Bolsonaro é ensurdecedor. Bolsonaro em palanque, tentando eleger pessoas de direita. No dia seguinte da manhã, em Londrina, no primeiro evento do dia, Bolsonaro comenta sobre o tema. Aí, pra gente continuar, vou trazer números. Nem precisava, porque a impressão do teu coração já fala que eu tava certo. Mas com números, acho que corrobora ainda mais. Eu fui perguntar pro Gruque o seguinte. Eu falei que a gente ia voltar na parada da memória, né? Mas demorou mais de 20 minutos. Ô, Gruque, eu sei que os Estados Unidos tem uma vasta produção cinematográfica, tem uma preocupação com sua história, só queria saber em números. Quantos filmes já produziram homenagem aos seus ex-presidentes? Capítulos importantes de sua própria história, heróis de guerra. Aí ele me trouxe números, a ver se você vê, ó. Só sobre ex-presidente. Filme biográfico, drama, ou direto, usando como pano de fundo, tem de 50 a 70. De 50 a 70 filmes hollywoodianos. No Brasil tem um filme mais ou menos do Vargas, que eu já vi. Tem o do Django. A empresa começa com a letra C até.
Cala alguma coisa. Calabar não. Um negócio assim, produções. Tem o do Lula, né? Os filhos de Francisco, um negócio desse. Não, filho de Francisco é o mais do Luciano. Enfim, então o do Lula, não tem nada no Brasil, nada. Lá tem 70. Um protagonista ou figura central. Aí tá lá os filmes, dá uns exemplos, coloca ali com base no que fez estimativas. Aí você traz pra cá, né? Sobre evento histórico, aí já é de 300 a 500. Com foco em homenagear, ou seja, celebrar a conquista, resiliência, os valores nacionais. Isso não tem no Brasil. Você vê que a revista P8 mostrou um vídeo ontem, né? Seleção brasileira. O jornalista com ódio, porque hoje a camisa verde e amarela está ligada ao bolsonarismo. Lá, miserável do Bolsonaro, né? Conseguiu resgatar algum símbolo nacional. Ele conseguiu, nem que seja a bandeira e o hino, mas é alguma coisa. Aí você vê que tem vídeo de independência, de guerra civil, guerra mundial, 11 de setembro, direitos civis. A contagem sobe para 500 se incluirmos filmes abordando eventos indiretamente, tipo Forrest Gump, né? Que cobra algumas coisas, aí sobe para mais. Se você for olhar herói de guerra, 150 a 200, né? Celebram soldados, pilotos, estrategistas ou civis que se destacaram em conflitos. O termo herói aqui inclui protagonistas reais ou fictícios, baseados em arquétipos, sempre dando ênfase à coragem, sacrifício, liderança. Aí coloca, ó, baseado em figura real, tem uns 50. Enquanto os fictícios, não, tem vários. Números correlatos. Medalhas de honra. 20 filmes retratam o recipiente da medalha de honra. 30 filmes celebram pilotos como heróis. A falta é de Top Gun. Tem série de TV como Band of Brothers, adicionam 10 a 15 narrativas heróicas, mas não são contadas como filmes. Ainda tem aqui outros números correlatos. Além de presidentes, cerca de 200 filmes abordam figuras históricas americanas. Howard Hughes, do The Aviator, Malcolm X. Filmes sobre a fundação dos Estados Unidos, 50 filmes celebrando o Founding Fathers, ou a Constituição. Narrativas patrióticas, em torno de 1000 filmes com temas patrióticos, como tipo Independence Day, né? Estão lutando lá contra os alienígenas, mas para passar um sentimento, pô, anti-americano. Mas apenas 300 são históricos. Ou seja, 700 é meio fictício, 300 histórico mesmo, vamos aqui falar. E no Brasil não tem nada, nada, absolutamente nada. É um monte de gente arrotando às vezes que, a direita, a guerra cultural, o marxismo, o Gramsci, não produz nada, tudo professor de Deus. Aí tá aí, aos trancos e barrancos, aquele carro tá todo remendado, 7ª vez, em cima da maca do hospital. Não, ele não presta. O errado é quem defende ele. O passapanista, é a direita caçabista, é a direita valdemarista, é a direita duguinista, todos os istas possíveis, acusado. É que recebe dinheiro, faz isso, faz aquilo, outro, e aí? Nada, fazendo lobby pra mim mesmo, não, eu tenho um Atlas, pelo menos. Eu até digo, se tem uma coisa que eu me arrependo, é não ter tido, é não ser inteligente, né? Não ter a mesma experiência que eu tenho hoje. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, desde o dia que eu comecei a fazer vídeo e comecei a fazer o ato, também eu tinha lá um registro do governo Bolsonaro. Sempre que tem a oportunidade, tento trazer algum fato. Mas e aí, gente? Qual o país que vocês querem construir? Ninguém resgata nada, ninguém liga para a própria história do país. É sempre aqueles papos de maluco. Se você diverge da grande massa de iluminados da direita, você é comunista? Não, mas como assim você não defende a ferro e fogo, o liberalismo de Adam Smith? Você é comunista? Professora Diego, que recebe bolsa do governo, mais de 200 mil reais, te acusa de ser comunista. Todos juntos e misturados no grupo, lindo grupo de WhatsApp, com até reunião em Miami. A reunião em Miami, que um procurador federal foi lá, não é gente conhecida não, mas foi lá e vocês deram com a língua nos dentes, a conversa roda e acaba sempre chegando. Bando de fofoqueiros safados. Essa é a direita. Por isso que eu até falo que eu não falei questão de ser direita, bicho. Prefiro ser bolsonarista no final do dia. Qual país, pô, que vocês vão querer construir no final do dia? Será? Se mais esse novo evento aí, você vê, pô, 12 horas em cima da cirurgia, acho que isso não é besteira. Tudo que tá acontecendo. Será que não vai chegar a hora que a ficha vai cair nessa turma? Falta menos de um ano pra eleição. Tivesse tido um esforço aí conjunto, sabe, de pensar em alguma coisa realmente concreta, sem ser gritaria, pra, não sei, tentar unificar um discurso.
de apelo popular, tentando endereçar os problemas reais, né? Tô falando de construir realmente um projeto para esse país, para tirar o pé do buraco, procurar diálogo com outros setores, que não é possível que diante do caos que o governo Lula tá, do que eu mostro todo dia, vocês não percebam que tem gente que está disposta a ouvir, estão dispostos a ouvir. Agora você tem que ter o que falar, né? O pessoal que tá querendo ouvir, você tem que ter o que falar. Eu fico puto, velho, com essa parada de Bolsonaro. Sou torcedor, talvez o que eu tô falando aqui tá porque minha parcela é torcedor, mas eu sou torcedor, vocês sabem disso. Eu sou honesto nisso. Tenho minha participação aí, minha parcela, né? Bem clara aí, bem clara. Não faço nenhuma questão aí de coisa. Aí eu fico pensando. Eu não fico usando nada de Olavo de Carvalho em vídeo. Tem coisas dele que eu gosto muito. Tem outras coisas que eu discordo. Assim como o Bolsonaro, não vou ficar falando. Eu não faço nenhuma questão disso daí. Mas, gente, Olavo desapareceu. Olavo desapareceu. Olavo desapareceu. Eu só vejo citação de Olavo pra bater em Bolsonaro. Esse é o legado dos alunos de Olavo. Ficar usando coisa de Olavo pra bater em Bolsonaro. Só isso. Enéas desapareceu, meio que foi reencontrado, mas... E aí? Não sei nem quem botar de direita no Brasil assim, de figura mais histórica. E aí? Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos... Enfim, quando Bolsonaro se for, e aí? Não vai ter nada? Papel higiênico. Limpa e joga fora. Dom Pedro, o pessoal tem que lembrar, porque foi imperador, né? É muito difícil apagar da história, mas vai perguntar para um jovem quem é Dom Pedro. Eu duvido que alguém tenha as informações ali na ponta da língua do que o Aldo Rebelo estava falando sobre o Dom Pedro I. Não tem, esse é o brasileiro. Não conhece a própria história. Hoje, eu tenho uma visão muito diferente sobre muita coisa que aconteceu no Brasil, porque hoje eu aprendi algumas coisas. Me dediquei para isso. Horas do meu dia. Todo santo dia, na verdade, é todo santo dia. Mas 3 dias, batemos o episódio 2000. 2000 dias em sequência. Rapaz, eu aprendo rápido. Não, uma hora eu tinha que aprender alguma coisa. Mas e o resto, gente? Pra onde que a gente vai? Pra onde a gente vai? Vai ficar pra sempre no papo do antipetismo? O tempo vai passar, aí ninguém vai lembrar de sua própria história. Ninguém vai lembrar de nada. A gente vai começar do zero. A vida toda vai ser assim, sempre do zero. Sempre em busca de um iluminado. Né? Santo de casa nunca faz milagre, né? O que a gente... O do dia nunca serve. Se o prato do dia hoje é bom... Não serve. Nenhuma vontade de tentar, sabe, resgatar o velho, juntar com o novo, em busca de algo que nos una enquanto... Sabe, um fio histórico, tentando se analisar. Duvido que o Ernesto foi uma pessoa perfeita. Tenho certeza que ele sabia que ele não era. Como eu disse que o Olavo também sabia que ele também não era uma pessoa perfeita. Vamos tentar aqui unir, sabe, uma linha na história lá de Dom Pedro até agora. Tentar olhar... como os americanos fazem, o seu país, dar destaque é o que existe de bom, algum senso assim que existe chance nesse Brasil dar certo. Agora, se o povo não consegue, sabe, olhar pro cara lá, mais uma vez, e todo santo dia ele precisa provar que ele não é um bandido, safado, vagabundo, frouxonário que se vendeu para proteger os filhos, não tem nenhuma chance de dar certo. Se ele tiver que provar isso todo santo dia, é porque não tem nenhuma chance de dar... Realmente não tem chance de dar certo. Mas é isso. Eu sabia que nem da... Eu tava pra mim que a gente tava falando de 2 temas no vídeo de hoje. Eu sabia que falar de Bolsonaro ia acabar demorando muito tempo. Ficou até longo o vídeo. Não vou pedir desculpa porque realmente eu acho necessário falar tudo isso. Enfim, né? Sempre que eu achar necessário, eu vou bater nessa tecla. Veja, muita gente deixa as coisas em segundo plano. Fica uma gritaria em torno mesmo dos assuntos a vida toda. Tá louco, viu? Mas orem pela recuperação de Bolsonaro. E avaliem, sabe? Avaliem mesmo. Os aliados, os políticos aliados, os grandes parlamentares, direito de deputado, senador, isso. Vê como cada um se porta. Vê se a forma... Se eles se portam, né? Como o mundo hoje, né, cobra deles. Porque se você vê o que tá acontecendo no Brasil, e se você ainda acha normal... O posicionamento de algum desses deputados falou, cara, tu tá morando em Nárnia, bicho. Você está em Nárnia. Volte pro mundo real. Pelo amor de Deus. Venha pro mundo real. Você tá louco, cara. Você tá simplesmente louco. Você tá vivendo aí, não sei, um faz de conta que acontece. Não sei lá o que tu tá vivendo na tua cabeça. Sabe? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não pode ser assim a vida. Tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Teve uma parada que eu vi no final de semana, nem vou comentar aqui pra não aumentar a treta. Última coisa pra encerrar o vídeo.
Botaram lá, fazendo piada lá com a foto de Bolsonaro, sabe? O cara lá na cama, lá, com os médicos, fizeram uma montagem como se fosse algo pra rir. Me incomodou. Me incomodou. Me incomodou. Não acho que é postura de político fazendo esse tipo de merda. Enfim. Vou mandar esses 2 vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se você quiser ouvir de novo aí. Se gosta do meu trabalhinho, quiser falar um pouco mais, posta no nome do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Page na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpai.com.br. Amanhã voltamos a falar do Lula aí e de outras coisas que tá rolando no Brasil. Mas espero de coração que essa turma aí, a linda direita brasileira, bote a mão na consciência, sabe? E às vezes raciocina, rapaz, um dia não vai ter mais Bolsonaro, né? Será que a gente tá agindo da forma que a gente deveria? Será que ele não deveria guardar um pouquinho mais a figura do velho, sabe? Cuidar um pouquinho melhor dele. Tentar, sabe, preservar um pouco da história. Porque acho que tá ruim. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!